Hoje é Dia Nacional de Sensibilização sobre o Cyberbullying. É um comportamento que surge associado às novas tecnologias e às redes sociais e que se resume na humilhação do outro. O cyberbullying acontece sempre que existe perseguição e humilhação prolongada por parte de uma ou mais pessoas que se servem do seu poder para intimidar o outro mais fraco. O poder e a desigualdade, precisamente, dificultam que a vítima se proteja. A grande diferença do bullying para o cyberbullying é que o agressor usa as tecnologias para se manter no anonimato. A atenção de pais e professores é fundamental para descobrir e denunciar este tipo de comportamentos. Neste Dia Nacional de Sensibilização para o Cyberbullying é lançado também este livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Joana Seixas é uma das autoras Sónia Seixas é uma das autoras e é nossa convidada neste Diário da Manhã. Muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. Como eu dizia exatamente, é um guia para pais e educadores que são absolutamente fundamentais no desmembramento de todo este processo. Sem dúvida. Este livro surgiu precisamente de uma série de pedidos que nos foram sendo feitos ao longo dos últimos meses, mas acima de tudo ao longo dos últimos anos, porque é um fenómeno relativamente recente, enquanto que o bullying não é um fenómeno recente, já existia nos tempos de escola dos nossos pais. O cyberbullying, porque as tecnologias são também elas recentes, é um fenómeno recente e, portanto, não tem ainda uma grande expressão em Portugal, felizmente, e o nosso intuito é, com este guia, tentar talvez prevenir a escalada evolutiva de alguns comportamentos de cyberbullying entre os nossos jovens. A verdade é que estes comportamentos a que assistimos e dos quais temos conhecimento já são comportamentos num nível absolutamente exacerbado, não é? Alguns já são num nível muito elevado de corrosão, digamos assim, em relação ao outro. Como é que é possível que crianças e jovens cheguem a este nível? Às vezes não há uma intenção prévia, como existe muitas das vezes no bullying presencial, nos recreios e na escola, em contexto escolar. Nem sempre há uma intenção prévia. Há muitas das vezes comportamentos impulsivos em que o principal intuito é um divertimento. Acho giro esta situação, vou divulgar esta imagem, vou comentar de forma mais maldosa. E depois as coisas assumem uma dimensão porque a audiência é... E isso surge muito como afirmação por parte do agressor, uma afirmação em relação a essa audiência, muitas vezes até a comunidade escolar, falando aqui em relação às crianças e aos jovens, a comunidade escolar que acaba sempre por ter uma plateia muito receptiva a este tipo de situações. Mas muito restrita. Enquanto que a plateia e a audiência da comunidade escolar é muito importante no bullying, enquanto o agressor agride, tem os colegas que veem e que reforçam com as suas expressões faciais, às vezes até com palavras, que incentivam, que apreciam e fornecem uma audiência presencial. No cyberbullying nem sempre o agressor tem a noção da dimensão que assume o fenómeno. E nós temos casos, quando alguns vídeos, nomeadamente, assumem uma dimensão viral, em questão de segundos e ultrapassam fronteiras geográficas, linguísticas e são vistos noutros países. E os agressores às vezes não têm essa noção nem intenção. Exatamente, às vezes acontece até em relação aos adultos, quanto mais em relação às crianças. Sinais de alerta, o que é que os pais e os educadores, neste caso, têm de perceber imediatamente? Muitos dos sinais de alerta são semelhantes ao bullying, porque os miúdos que são vítimas de cyberbullying, acima de tudo, evidenciam um grande sofrimento, uma grande angústia, uma grande ansiedade. E, portanto, todos os sinais que se relacionem com alterações de humor, com alterações no estado de espírito, com perturbações alimentares, com perturbações do sono, são indicativos, não é, de que pode alguma coisa estar a correr mal na vida deste aluno, nomeadamente no fenómeno de cyberbullying. Sinais mais específicos relacionam-se com a utilização dos dispositivos digitais dos miúdos hoje em dia. Portanto, ou um uso excessivo, ou um evitamento estranho, repentino, ou um querer encobrir os ecrãs quando os pais se aproximam, ou outros adultos se aproximam, ou quando visionam os seus ecrãs, seja telemóvel, seja computador, seja tablet, manifestarem sinais visíveis, corporais, faciais, de stress, de ansiedade, de angústia. Esses sinais são mais específicos para o cyberbullying. Quando isso acontece e os pais têm noção disso, devem entrar em contacto e tentar resolver o caso com os pais da vítima, tentar perceber até que nível é que este processo já se encaminhou, ou, pelo contrário, devem manter este problema dentro de casa?
Não, se possível, recorrer a outras fontes. Às vezes até os próprios serviços das plataformas, os responsáveis pelas plataformas onde os jovens estão a ser agredidos, muitas das vezes ajudam a retirar conteúdos, A bloquear páginas. Exatamente. No caso do Facebook, por exemplo. Exatamente. Portanto, eu acho que, claro que nós falamos muito que é fundamental as vias de comunicação entre os pais e os filhos estarem abertas, mas às vezes os pais não conhecem esta linguagem digital dos filhos e, portanto, o livro até vem nesse sentido, no sentido de explicar como é que funciona esta comunicação tão típica e comum entre os jovens hoje em dia, muito digital, quais são as implicações de algumas destas propriedades que a tecnologia tem, para que os próprios pais se consigam capacitar com algumas ações de prevenção e outras de intervenção. A questão é essa questão de intervenção. Só para terminarmos, sendo um mundo muito pouco palpável, este mundo da internet, como é que é possível, a nível legislativo, depois os pais tomarem providências? Nós temos temos 4 tipos de abordagens que o livro detalha e clarifica, e inclusivamente com apontadores para os vários locais e com links para os vários locais e páginas, e inclusivamente autoridades responsáveis que podem ajudar os pais nesse sentido. E abordagens educacionais, abordagens tecnológicas, em que as ferramentas e os dispositivos da tecnologia nos permitem intervir, e as abordagens parentais e as abordagens regulamentares. Na nossa legislação portuguesa, nós indicamos aí uma série de artigos da lei onde eventualmente o cyberbullying se pode enquadrar pelos atos, não por ser cyberbullying em si, mas, por exemplo, questões de exposição, questões relacionadas com menores, e encontramos alguns locais onde isso se pode enquadrar. E desse ponto de vista, acionam-se as autoridades responsáveis. E eu acho que é o processo deve decorrer. Sónia Seixas, muito obrigada pela sua presença, pelas suas explicações neste dia de prevenção para o cyberbullying. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.